seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sangha Yoga. Eu sou a Marcela Freitas. Eu sou a Raquel Aquino. E hoje nós vamos falar sobre leveza. Bom, antes de gravar esse episódio, eu e a Mar, a gente conversa bastante antes de gravar o episódio, mas eu pesquisei as definições da palavra leveza. E aí, leve é tido como algo de pouco peso, leveza é tido como algo delicado, fresco, ligado ao elemento do ar. Então, quando a gente fala de leveza, uma primeira sensação, pelo menos para mim, e acredito para Má também, e para algumas pessoas com quem eu conversei, é que leveza é algo bom. Ser leve parece ótimo. E isso por muito tempo ficou para mim como algo quase como uma verdade absoluta, quase como um parâmetro. Método de vida. Então assim, tudo que eu ia escolher ou quando eu ia me julgar, me analisar, falava assim, mas eu tô leve? Isso é leve pra mim? Quase como uma obrigação de tem que ser leve. Só que aí, a gente assistiu um vídeo, eu e a Má, na rede social, e uma mulher tava trazendo as demandas da vida, né? Tudo o que a gente precisa estar atento, se preocupar para não deixar a peteca cair, as cobranças que recaem muito sobre a mulher, ainda mais a mulher que é mãe, as cobranças estéticas e profissionais, e os boletos, Infinitos boletos. Enfim, e aí ela ia falando e aí Você vai sentindo o peso, né, no vídeo. Ela vai falando, você vai falando, meu Deus. E aí, quando você vai conversar com as pessoas, a sua vida, a sua rotina é uma rotina leve? A grande maioria das pessoas responde que não. Que é corrido, né? Muita demanda. E que, putz, a rotina é pesada, né? Putz, o trabalho tá pesado. Nossa, aqui tá pesado. Se a gente fica numa visão de mundo muito cartesiana, muito bom, ruim, bem, mal, leve, pesado, 8 ou 80. Logicamente você vai falar, bom, ser leve é bom, a vida é pesada, logo a vida não é boa. E aí a gente cai num pessimismo, né? Não, e aí a vida vira um fardo. Você não... E bem pesado. E bem pesado. Se a gente focar que tudo é difícil, né? Que a rotina é difícil, que é muita demanda. Cara, então só seria leve se a gente não fizesse nada, né? Se vivesse, então, sem trabalho, sem filho, sei lá, sem casa, aí estaria leve, né? Aí não faz sentido. E aí eu fiquei pensando, bom, ok, existe alguma circunstância em que a leveza, ser leve, é ruim? Aí eu fiquei pensando, algo que é leve, também é delicado, é frágil. Não aguenta o tranco, bate um vento mais forte, aquilo se desfaz, se perde, né? E eu fiquei pensando, e aí me veio uma situação com a minha irmã. Vou contar rapidamente, mas a minha irmã, durante um tempo, alguns anos, na verdade, ela adotou uma dieta crudívora. Eu lembro. Hoje ela é vegana, mas durante alguns anos ela foi crudívora. E o crudivorismo, assim, rapidamente falando, para além do veganismo, onde você não come nenhum derivado de animal, nenhuma proteína animal, ela também não comia nada que era processado. Então, por exemplo, um macarrão, ele precisa ser cozido para você comer. Então, ela não comia macarrão, massa. Caraca. Um pão. Tipo, o pão ele tem que ser assado. Você fica totalmente restrita, limitada. E aí ela emagreceu muito, porque basicamente, assim, era alimentação de frutas, alguns vegetais. Quando ela queria comer alguma coisa quente, eu lembro de preparar uma moqueca de banana da terra pra ela, em que a gente colocava um termômetro pra ver se aquilo não era cozido, era só esquentado. Caramba. Um macarrão de abobrinha, por exemplo. Você só aquecia um pouquinho, mas você não cozinhava. Porque você não vai comer cru, né? O macarrão de abobrinha tem que ter um... A abobrinha até dá pra você desfiar, esquentar um pouquinho. A gente também deixava as coisas de molho no limão, que ajudava a dar uma amolecida. Mas enfim, gente, ela ficou muito magra.
muito magra, assim, ela ficou muito leve. E aí, quando ela resolveu voltar, foram por duas questões. Ela gostava muito de pedalar na cidade, ela mora em São Paulo, e ela falava, Kel, eu sinto que se passar um ônibus do meu lado, vai me levar embora. Se passar um carro um pouco mais rápido do meu Nossa. lado pedalando, vai me levar embora, porque eu tô Ela mesmo se muito sentia assim. leve. E essa leveza também da alimentação trazia uma delicadeza e uma fragilidade também emocional, É muito sutil, né? muito sutil. Então, qualquer demanda do trabalho, ela já ficava emocionalmente extremamente abalada. As frutas, a gente começou a precisar comprar só coisa orgânica para ela, porque coisa transgênica já intoxicava ela, de tão sutil que ela ficou. Cara. Então, às vezes, gente, essa cobrança que a gente coloca de ser leve, se sentir leve, não só de alimentação, mas de outras Tem vários cobranças, aspectos, né? pode ser que te deixe uma pessoa delicada que não vai aguentar o tranco das demandas. Acaba perdendo consistência mesmo, né? Resistência também diante das dificuldades que vêm a surgir no dia a dia, na vida. E aí, uma pergunta. E a Má vai ser a primeira a responder, e você responde aí, você pode também mandar pra gente a sua resposta. Má, como ser leve, sem se cobrar também isso, né? Que ninguém tem que nada, mas como extrair leveza, já que a vida e a rotina tende a ser pesada. Às vezes eu me pergunto, né? Uma pessoa que responderia que tem uma vida leve, como é que será que seria a vida dela, né? Eu penso nisso. Porque as pessoas têm uma ideia, às vezes, que sei lá, alguém com muito dinheiro, a vida dele é fácil. E será que o fácil significa leve? Não sei. Foi a primeira coisa que eu pensei. Uma pessoa que tem a vida leve, é uma pessoa muito rica. Muito rica. E na verdade, talvez ela tenha outros problemas, porque, né, a dificuldade não tá só ligada com o trabalho, com, né, isso. Pode ter outras várias coisas que tornem essa pessoa pesada. Mas, bom, como ter uma vida leve, ou momentos, né, de leveza, Se as demandas. se as demandas são pesadas? Bom, vou falar por mim, né? Talvez você se identifique. Eu nunca fui uma pessoa estressada. A gente sabe que tem pessoas que têm, né? Tudo é um motivo de estresse e tal. E aí uma coisinha estraga o dia inteiro. Você acaba dando uma patada em alguém que você gosta, fala alguma coisa que não devia. Eu nunca fui uma pessoa dessa forma, mas já fui uma pessoa bem reclamona. Inclusive, nossa, falar isso me remeteu aqui uma lembrança. Quando eu fiz universidade em Minas, eu morei com uma menina que ela é muito minha amiga. Hoje a gente se conheceu lá e uma vez ela me falou isso. Lá anos atrás, que eu era uma pessoa que reclamava muito. Nossa, agora eu me lembrei disso. E eu lembro que quando ela me falou aquilo, eu fiquei chocada. Chocada. E eu falei, como assim? Na minha cabeça não era uma reclamação, eram apenas comentários que eu fazia, sabe? Sei lá, um exemplo. Ai, nossa, que saco, tá mó calor hoje. Aí no dia seguinte esfriou. Ai, meu, que droga, hoje tá frio. Então, assim, eram reclamações. Reclamações aleatórias, mas eram reclamações. Não era, pô, que temperatura gostosa, tá sol, que dia bonito. Era sempre uma coisa ruim, pontuando alguma coisa ruim. E nossa, quando ela me falou aquilo ficou na minha cabeça. Tanto que, ó, até hoje, já faz, sei lá, muitos anos isso. Mas bom, então eu nunca fui uma pessoa estressada, por mais que eu fosse aí reclamou numa época da vida. E quando eu tinha uma rotina, assim, muito dura, no sentido de cobranças e horário, e pedalar, andava de bike, né, me locomovendo, às vezes tá calor, tem tudo isso envolvido. Eu dava muitas aulas por dia, uma época, e me incomodava, às vezes, chegar na casa da pessoa, tipo, de bike. Às vezes dava uma suada, assim, eu falava, caramba, meu. Ficava irritada com aquilo. E aí eu percebia que andar de bike em Santos, né, gente, a nossa ciclovia é maravilhosa. Na praia, a gente tá ali em contato com árvore, com mar. Aqueles momentos de locomoção, né, de a casa de um aluno para um outro aluno, ou qualquer outro compromisso que eu tivesse, me dava uma sensação de leveza. Era uma paz de espírito. E aí eu comecei a perceber que por mais que eu estivesse ali num dia conturbado, e a gente tem demandas, né? Preocupação com conta, preocupação com isso, os problemas eles vêm pra gente.
era um momento que eu falava assim, ai, nossa, tá tudo bem. E aí eu comecei a perceber que eu não era uma pessoa estressada naquele contexto da minha vida, naquela fase, porque eu tinha esses momentos como se fosse um escape mesmo, sabe? Eu entendi que aquilo me deixava uma pessoa muito mais leve. Eu suavizava as questões difíceis. E aí, quando eu percebi isso, tudo fez mais sentido. Então, até hoje, né, na minha vida, eu procuro momentos de leveza no meu dia. Porque a gente sabe que talvez a rotina ela nunca vai ser leve como cada um gostaria. Pode ser que o que é leve pra mim não seja pra você. E aí entra nessa questão de é leve pra quem? É leve como? Talvez pra mim seja andar de bike no meio do dia, correria, eu tô ali em contato com o mar. Talvez pra você seja encontrar, almoçar com uma pessoa que você ama, sei lá, botar papo em dia, ter um momento de uma conversa boa. Então, entender o que é leveza pra você e tentar colocar pequenos momentos de leveza. E aí o principal, né? Trazer o foco igual ou mais próximo disso para os momentos de leveza e para os momentos pesados, porque a gente tem a tendência em focar no que é difícil. Nossa, Má, assim, você começou a entrar exatamente em dois pontos que eu queria grifar, assim, e ainda aprofundar no que a Má trouxe. O primeiro foi esse lance da amiga ter falado, nossa, você reclama muito, né? Como é de pessoa para pessoa o que é leve e o que é pesado. Porque às vezes, assim, um comentário que a gente faz é normal, não tem tanto peso assim, sabe, gente? Tipo, pra ela podia ser uma reclamação, pra Má, ela só tava comentando do tempo daquele dia, sabe? Da temperatura do dia. Então, numa academia, por exemplo. Ah, uma barra lá de 15 quilos com 20 de cada lado é o peso que a Marcela faz agachamento. Talvez pro namorado dela, que é duas vezes o tamanho dela, inclusive, talvez pra ele seja leve demais, né? Essa mesma barra, ela pode ser pesada se ela for, sei lá, trabalhar o tríceps. Não sei, para cada situação e para cada pessoa, para cada momento da vida também. A gente sabe que o nosso rendimento, ele não é tão bom naquele período em que a gente tá menstruada, por Sim. exemplo, Os né? 20 quilos de um dia parece que virou 60 no dia que tá no ciclo. Sim, então varia do dia, de como você está. A leveza tem muito mais a ver com como você tá no dia para olhar para aquele Quanto tá problema. receptiva para aquilo, né? E também, gente, para o quanto a gente tá forte e consistente, né? Aumentar o peso, por exemplo, na academia, dá aquela sensação de superação, de Sim. estou ficando mais forte. Tem dias que a gente vai conseguir olhar para uma demanda, um desafio e falar assim, cara, isso vai me deixar mais forte. Um dia que a gente estiver ali numa vibe um pouco mais otimista, um pouco mais pra frente. Porém, a gente sabe que tem dias que a gente não vai conseguir olhar dessa forma. Não, é que se você pudesse escolher, você nem queria passar por aquilo, né? Você queria falar, caramba, não queria ter que enfrentar isso. Sim, tem dias que a gente vai reclamar mais, tem dias que a gente vai reclamar menos. E a gente pode também analisar na nossa semana, na nossa rotina. Putz, quarta-feira é um dia de reunião e normalmente é com aquela equipe que é mais pesada. Então, deixa eu colocar um almoço com uma amiga minha na quarta-feira, ou então um happy hourzinho ali, encontrar, sei lá, minha sobrinha, enfim, colocar estrategicamente na nossa semana alguns pontos de escape, como você falou, né? De equilíbrio. Equilíbrio sempre vira uma palavra que a gente Sempre, volta. sempre acontece, mas faz muito sentido, porque o depende, né? Ah, isso é pesado ou é leve? Depende. E aí o equilíbrio também entra nisso, de depende pra cada um. O que que é equilíbrio pra você, o que que é pra mim, o que que é momento de leveza pra você, o que que é pra mim. E eu queria falar de uma coisa aqui que a gente fala muito da vida real, né? Eu e a Kel, o yoga da vida real. E por mais que a gente tá falando aqui de você colocar momentos de leveza no dia,
não tomar cuidado, né, pra não se tornar aquela pessoa gratiluz, que a gente sempre fala, ai, não existe problema suficiente pra tirar minha paz de espírito e tal. Porque a vida real, gente, a gente sabe que as demandas, né, igual a gente já falou, são pesadas, os problemas eles vão surgir. Claramente tem problemas gigantes, tem problemas médios, tem problemas pequenininhos, e que a gente saiba entender esses tamanhos, né, de problemas e dar pra ele o peso que ele merece, né? Diremos assim, às vezes aconteceu uma coisinha que saiu do teu controle. Tá bom, isso aqui é pequeno, eu vou resolver e não deixar aquilo tomar uma proporção gigantesca, porque não dá pra ir nem nos dois extremos, aí o equilíbrio. Nem uma pessoa, ai, tudo é leve, ai, o seu problema, ai, amiga, não, relaxa, vai tudo se resolver. Pô, às vezes isso irrita, né? Tu tá ali com um BO pra resolver, tu vai compartilhar, a pessoa fala, ai, não, tá tudo bem, respira que tudo vai ficar bem. Também não é assim. Mas também não ser alguém onde tudo é um grande problema, onde tudo é uma grande questão. Porque aí, de novo, a vida vai virar um fardo e não um presente que a gente sabe que é, né? A gente poder viver, desfrutar de tudo que a gente pode, sensações, pessoas, momentos. Se a gente for ver tudo com dificuldade, a gente vai cair numa amargura, né? E aí tem outras questões, né? Você tá nessa vibe, nessa energia, entra pessimismo, nada vai funcionar, e aí é um ciclo vicioso, né? Vai pra outra realidade. Nossa, e a Má falando, eu me lembrei de duas experiências que eu gosto de conduzir de vez em quando nas práticas. Uma delas é assim: eu coloco os alunos numa posição que normalmente é mais fácil, mais confortável de permanecer. Um guerreiro 2, por exemplo, né? As pessoas têm facilidade. Fácil? Assim, Para quem? Depende, aí depende. depende. Mas assim, Depende da permanência nesse é caso. uma postura só explicando pra quem tá só ouvindo a gente. Você afasta os seus pés, vira, sei lá, o pé direito pra fora, e aí flexiona o joelho direito e eleva os seus braços na altura dos seus ombros e fica ali. Então os dois pés estão no chão, tem um joelho que tá flexionado, o outro tá Você estendido, tem os dois braços. apoios, né? É, assim, é uma postura que a maioria das pessoas, Sim. logo na primeira aula, já conseguem montar. Beleza. Só que aí eu falo para os alunos assim, gente, vocês vão contrair a musculatura do corpo todo e se concentrar em contrair muito, em fazer muita força. Logo, aquela postura começa a ficar um pouco insuportável, de você ficar contraindo, colocando muito mais força do que aquela postura pede. Aí eu falo, agora relaxa e fica na postura de novo. Vê como a postura ela é leve. Isso para o aluno perceber que assim, ele tem muito mais energia e muito mais força do que aquela postura está pedindo. Ele poderia transformar aquela postura em algo muito maior. Ai, que é muito interessante isso. Mas existe ali uma quantidade específica de força e energia que você precisa colocar ali. E é aquilo que você vai colocar. Não precisa ultrapassar aquilo. E é assim, gente, as nossas práticas, elas são um laboratório para você levar essa reflexão para a vida. E aí uma segunda. Os alunos quando começam a praticar yoga, eles ou têm medo de ficar de ponta cabeça ou eles querem ficar de ponta cabeça logo. É isso mesmo. Independente do que você quer, nesse momento em que a gente está ensinando o aluno a ficar de ponta cabeça, eles entram num estado de concentração profunda ali. Então eles medem ali a distância do braço, como que ele vai entrelaçar os dedos das mãos. Não, até porque tem o medo ali, né? Então você fica ali, vou fazer tudo que ela tá falando direitinho, pra não cair, pra não me machucar, a atenção ficar focada mesmo. Exatamente. Vou apoiar o topo da cabeça e afastar o ombro. E aí são vários detalhes, assim, e você vê que ele entra num estado de nada mais importa. Nada mais importante. Agora, a Má começou a dar aula, sentou, e aí ela fala, respira profundo. Nada mais importa do que... Importa. Tudo importa no momento. Importa, porque depois daqui eu tenho que passear com meu cachorro e fazer a marmita de amanhã pra não sei o que, tomar banho, lavar o cabelo. Enfim, quando é fácil, a gente deixa passar. E a gente não vivencia com tanta intensidade daquilo que nos desafia, do que é mais difícil mesmo, ou que, enfim, a gente valoriza
o difícil Difícil. e não vivencia o fácil. E olha só, o fácil é onde tá a leveza. E o prazer. Você não tem esforço, né? Andar de bicicleta e ver o mar é fácil. E que incrível contemplar isso. Uma postura fácil que você já tá ali, né? Adaptada, fechar os olhos, observar. Tem desafios mentais, é claro, mas você não tá com uma grande energia, né, sendo colocada. Você não precisa ficar ali atento no detalhe. E era pra ser desfrutado. E a gente pode pensar nisso, né, pra vida real, fora do tapetinho que a gente tanto fala. Tenta perceber se você tem esse comportamento. A gente coloca um desafio, né, a ser vencido. Seja profissional, na vida pessoal, eu quero muito conquistar isso. E aí você vai naquela batalha, dura batalha. Ai, fazendo tudo, movendo os palitinhos que precisa, talvez dormindo menos do que gostaria, trabalhando mais pra poder fazer uma viagem, sei lá, seria esse aí o seu desafio. Você faz, dá o seu melhor, né? Quando você conquista, muitas vezes você não desfruta disso, né? A gente não desfruta disso. Você pensa o quê? Próximo desafio. Ah, tá, já alcancei aqui esse patamar, agora eu quero a próxima coisa. E ali naquele lugar de conquista que você mesmo batalhou, é onde tá a leveza. Claro que a leveza ela também pode estar no caminho árduo, mas quando a gente tá naquele momento de, meu, alcancei isso aqui, é onde você fala, cara, que demais. E aí pode ter tido essa dura batalha, ou, por exemplo, ao andar de bicicleta, eu sempre imaginei eu tendo uma rotina que eu não tivesse que pegar trânsito, porque trânsito é uma coisa que eu acho muito chata, porque eu sou uma pessoa muito rígida, correta com horário. E aí o trânsito não te dá esse controle, porque pode ter um dia que tem mais trânsito, menos trânsito. E a bicicleta é um negócio que era sempre ao mesmo tempo que eu levava. Então era uma ferramenta que eu encontrei de, tá bom, isso aqui me deixa na leveza. E aí quando você percebe isso, né, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. Então, cara, autoconhecimento. Autoconhecimento, equilíbrio. Duas palavras sempre. E aí, enquanto a Má falava, me veio ainda uma outra percepção que surgiu agora, gente, mesmo assim. Vou tentar elaborar e falar da forma mais clara, mas com um exemplo. Por exemplo, a Má, ela resolveu correr lá uma meia maratona. Meia maratona, né? Tá chegando, inclusive. Tá chegando, inclusive, meia maratona. Imagina se a Má viesse contar a história dessa escolha e da execução da meia maratona assim. Ah, então, faz um ano que eu decidi correr uma meia maratona. Daí eu comecei a correr, coloquei treinos, uma gestão lá esportiva de corrida, e aí eu fui lá e corri a meia maratona. Beleza, essa é uma história. Agora a outra história. Aí eu decidi correr a meia maratona. Beleza. Aí eu comecei a correr. Aí apareceu um desconforto no meu quadril. Eu tive que consultar um fisioterapeuta. Eu precisei ali adaptar o meu treino e a alimentação e não sei o quê. E aí ela começa a contar todas as pequenas superações que ela teve. E aí eu conquistei, não sei o quê. Nanana. Qual história é mais interessante? Sabe? Então eu procuro pensar nisso, que às vezes aquilo que é pesado, mas que depois você supera, torna a sua história e a vida toda mais interessante. Sim, faz todo sentido. Porque eu tava pensando, então por que todos os alunos querem ficar de ponta cabeça? Por que a gente quer se superar? Porque de alguma forma, gente, a conquista nos traz essa felicidade. Sim. E a felicidade ela vai trazer leveza. Com certeza. Né? Certeza. E essa sensação de se sentir forte, né? Porque entra naquilo de novo. Se a gente faz uma coisa que é fácil, você não tem essa sensação. E aí você não desfruta daquilo. E acredito também que o desafio, a superação, realmente faz a gente mais forte. Mas, mais uma vez, né, a gente tem que conseguir dosar e não entrar nessa de que eu sempre tenho que ser forte. Ninguém tem que nada, mais uma vez. Eu sempre tenho que superar, eu sempre tenho que ser forte. É entender que cada dia é um dia. E essa história da corrida, que a segunda história que você contou é a realidade, cara, são momentos. Tem um dia que eu acordo e falo, nossa, por que eu inventei isso? Nossa, eu não queria sair pra correr agora. Mas aí eu falo, não, eu vou porque eu firmei esse compromisso comigo. Vamos supor que esse é um dia que eu venci e fui. E aí deu tudo certo. E aí você fala, caramba, olha, eu nem queria sair de casa, e olha que legal. Mas também tem dia que eu realmente não vou. Que eu vou falar, cara, hoje
não vai dar. E aí, tá tudo bem, era o melhor que eu tinha pra aquele dia. E aí, não entrar naquilo de, nossa senhora, caramba, que problema gigante. Amanhã é outro dia, sabe? E pode ser que amanhã aquilo fique leve, naquele dia tá sendo muito pesado. E agora que falou disso, eu vou contar o que aconteceu semana passada. Que eu tinha um treino pra fazer, eu fui. Gente, de verdade, eu não consigo correr 50 metros. Quando eu cheguei, nem na esquina da minha casa eu cheguei, eu senti uma dor no joelho. E eu não tenho dor no joelho. Nossa, mas eu senti, eu falei, nossa, o que é isso? Aí por um momento eu pensei, eu vou ser forte e vou fazer meu treino. Só que a realidade é que não fazia sentido nenhum eu fazer aquilo porque eu não podia me machucar. Mas eu fiquei numa. Será que eu forço? Será que eu vou pra casa? Eu quase fui, aí eu falei, cara, não, porque eu tenho uma prova daqui a pouco, vai que eu me machuco. Voltei pra casa muito frustrado e muito pesada, com aquele peso de não fiz o que eu tinha que fazer, que é o que a gente sente muitas vezes na vida, em muitos aspectos da vida. Tentei diluir, né, com um momento de leveza pra mim. Cheguei em casa, fui tomar um banho, que é um momento que assim, sabe, eu tenho de muita presença, tal, que é um momento de leveza no meu dia. Tentei deixar aquilo embora. No dia seguinte, eu acordei determinada e falei: eu não só vou fazer o treino que eu não fiz, como eu vou fazer melhor do que esse treino. Vou correr uma distância que eu nunca corri na vida. E eu saí, a mente é um negócio bizarro, né? Falei, tô focada. Gente, eu fui e foi incrível. E foi incrível, claro, quando acaba é melhor ainda. Mas o trajeto ali, eu falando, olha que coisa louca. Ontem tinha uma dor no meu joelho, eu tava me sentindo frustrada, pesada, chateada. E hoje eu tô me sentindo assim, incrível. E leve, eu me senti com essa sensação de superação. E aí isso mostra mais uma vez que depende do dia, o que é leveza para cada um. A superação traz sim felicidade, traz sim leveza, mas também reconhecer quando é preciso entender que tá bom, esse problema ele existe e não é hoje que eu preciso sentir leveza em cima dele. E ter chegado em casa, ter racionalizado aquilo e falar, ah, tá bom, vou ter um momento meu, fez toda a diferença. Que é o que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Com outras questões, com trabalho, com problemas familiares. E aí entra no sentido de você descobrir o que te traz leveza. Ah, é tomar um banho com presença. O que você faz? Qual que é o momento seu? Ah, quando eu, assim, eu gosto de passar hidratante, gente. Mas, na Eca. nossa, é, Odeio. na nossa profissão, a hidratante é polêmico, porque se você passa hidratante, você vai à noite, por exemplo, eu passo hidratante à noite. Se no dia seguinte eu for dar aula muito cedo, eu tenho que tomar banho muito cedo, porque o hidratante vai Não, escorregar. escorrega. Não dá pra passar hidratante antes de dar aula de yoga ou de praticar yoga. Não dá mesmo. Então, os momentos de passar hidratante, eles acabam ficando assim mais pro final de Então agora eu tenho uma semana. desculpa, porque eu nunca gostei, então agora eu posso falar que é por causa da minha profissão. Mas assim, um momento de carinho mesmo, sabe? De, nossa, vou aqui ficar na minha caminha passando hidratante, uma musiquinha, acender uma vela com cheirinho, aquele escape, né? Sim. E cada dia, de acordo com a rotina de cada um vai ter ali uma possibilidade. Vai ser possível alguma coisa, né? Às vezes é tomar um coco na praia. Totalmente. Muitas vezes eu tomar um Muitas coco na vezes. praia. E eu quero trazer uma pauta aqui, talvez pra gente chegar perto do fim. Não quero entrar aqui num sentido de gratiluz, porque a vida real não é assim. Mas a gente precisa entender, muitas vezes, que será que aquele problema que você tá colocando, uma carga, que tá fazendo você ficar pesado o resto do dia, na forma que você lida com todo o restante da tua vida, realmente é um problema digno dessa carga toda? Eu fiz parte da ONG Teto, né, há alguns anos, e eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui. Inclusive, se você não conhece o trabalho deles, pesquise, porque é um trabalho essencial, necessário. Gostaria que não fosse essencial, né, mas vivemos uma sociedade com muita desigualdade, então é um trabalho que é necessário. E a gente estava construindo casas emergenciais numa favela em São Paulo. Óbvio que todo mundo sabe que existe favela, né? Principalmente no nosso país. Mas quando você se depara ali cara a cara com essa realidade que não é a nossa, gente, foi um choque muito grande pra mim, assim, de verdade. Por mais que eu tivesse, né, totalmente noção dessa realidade de outras pessoas, foi muito chocante estar ali. E uma coisa que me marcou muito, muitas coisas me marcaram muito, mas uma coisa que me pegou muito, assim, que ficou registrado na minha mente, isso já faz anos,
que é como aquelas pessoas que estão numa situação extremamente vulnerável conseguem ser leves. Uma pessoa que não tem o que comer, uma pessoa que não tem casa, que ela tem um barraco de papelão real, não tem um cobertor num dia frio. Como que ela consegue estar sorrindo? Como que ela consegue fazer piada e oferecer, dividir a comida dela com você? Que você vai pegar um ônibus, chegar na sua casa, você vai pedir a sua pizza se você quiser. E aquilo me fez mudar muito, sabe, a forma de ver essa questão de reclamação. Então, juntando aquilo que minha amiga me falou lá atrás com essa experiência, eu me tornei outra pessoa. Então, hoje, assim, a gente tem problema? Sim, cada um no seu contexto. Aquela realidade era uma, a nossa realidade é outra. Mas o quanto eu vou deixar aquele problema dominar toda a leveza que eu posso perceber em momentos do meu dia, sabe? A gente se torna muito mais grato pelo que tem e tal. E entender que ser grato também é leveza, né? Então, às vezes, você teve um dia péssimo, você fala, cara, nada saiu como esperado hoje. Ou então, às vezes, a pessoa fala assim, se eu pudesse, não tinha vivido o dia de hoje. Gente, isso é muito pesado. Se a gente for pensar, é muito pesado. Porque, com certeza, no seu dia, alguma coisa teve de bom. E seja, você viu a luz do dia, você andou de bicicleta, você se exercitou com saúde, você tem o seu trabalho, pessoas que você ama, sei lá, tem muitas coisas envolvidas. E a gente fica tão apegado, às vezes, em grandes feitos, né? Preciso conquistar isso aqui, que a gente esquece das pequenas coisas. E, geralmente, as pequenas coisas trazem muita leveza, muita leveza. Não, gente, essa semana eu tô me recuperando de uma cirurgia de ombro, vai fazer 3 meses que eu tô na fisioterapia, então 4 meses pós-cirurgia. E essa semana consegui estender as minhas roupas no varal de uma vez só, porque antes era assim, eu estendia metade da máquina, Faz uma pausa. aí eu pausava porque ficava doendo muito. E consegui estender com as duas mãos, sabe? Consegui segurar com uma mão e colocar o pregador com a outra. Porque antes era estender com uma mão só. Com certeza, antes você nunca parou pra observar você estendendo roupa. Não. Inclusive, devia reclamar. Ai, que saco, tem que estender roupa. Olhava pras cachorras. Vocês também podiam saber estender uma roupa. Estender uma roupa. Inclusive, cachorrinho, gente, é um momento que dá muita leveza, né? Muito. Tudo é amor, cara. No fim, é amor. A leveza tá no amor. Com certeza, Sim, com certeza. Sim, ajuda muito. Então, a dica... Adote um cachorro. Adote um cachorro. Conclusão desse podcast. Adote um pet. Não, brincadeira. Mas é realmente... E se você não sabe o que te traz leveza, autoconhecimento. É algo que você vai fazer, né? Essa descoberta surgir. Porque a gente fica mais sutil, né? De perceber mesmo as pequenas coisas. E isso não é ser gratiluz, gente. Isso é ser uma pessoa que tem sensibilidade de entender que as pequenas coisas podem sim trazer uma calma para o nosso coração, uma sensação de paz, para que a gente possa suportar, né, aguentar e viver as partes duras da rotina da vida, os problemas, porque eles realmente acontecem, né? A gente não controla tudo, mas encontrar aí o meio do caminho para viver uma vida mais leve. A gente reconhece que a vida tem o seu peso, que as demandas têm o seu peso, e cada um tem uma realidade diferente, a gente sabe disso. Ninguém tem que ser forte o tempo todo. Ninguém tem que deixar leve o tempo todo. Mas para sua saúde mental, sim, né, para sua felicidade mesmo. Procura reconhecer pequenas coisas que vão deixar o seu dia leve. Sim. Procura fazer pausas estratégicas. E é isso, se conhecer, tem uns aplicativos bons aí, fazendo aquele marketing do nosso aplicativo, tem umas meditação boa aí da Marcela, do aplicativo. Isso é outra coisa, a gente meditar, a gente sempre fala disso, né, sempre cai da meditação também, porque realmente é um momento de leveza, que a gente já começa o dia, tipo assim, presente e leve, e é isso. Bom, falamos pra caramba, né? Não, chega. Se você quiser compartilhar com a gente um momento de leveza do seu dia, a gente vai adorar saber. Siga lá no nosso Instagram, Sanga Yoga Oficial, manda um direct pra gente, compartilha que momento do teu dia você consegue sentir leveza, mesmo depois de um dia duro, com questões pra resolver. Se você tá no Spotify, dá aquele coraçãozinho. Isso. Compartilha, se tá no YouTube, se inscreve no canal e manda esse conteúdo pra algum amigo, alguma amiga que tá com essa sensação aí de peso, que tá precisando aprender um pouquinho sobre desfrutar mais os pequenos momentos da vida.
É isso. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada pelo teu tempo. Namastê. Namastê.